Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Palavra da Vida. Eu quero agradecer a você que está aqui conosco para assistir mais um vídeo da nossa série Jesus Disse. No episódio de hoje nós trataremos da fala de Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado você que continuou conosco aqui para este vídeo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta fala de Jesus é uma das mais impactantes entre as suas revelações acerca da sua essência como o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o Messias. Jesus, ele declara ser o caminho, a verdade e a vida, trazendo para nós uma manifestação do seu poder como Deus, como Filho de Deus e como aquele que conduziria e traria restauração àqueles que crescem nele. Ao falar acerca de caminho, verdade e vida, Jesus estava respondendo uma pergunta de um dos seus discípulos. Esta fala foi no seu último discurso antes de ser crucificado. Jesus estava dando as suas últimas instruções antes de ser entregue aos homens para ser crucificado e morrer por nossos pecados. Ele declarou: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E ele é questionado por Tomé, dizendo: nós não sabemos para onde o Senhor está indo, nem sabemos o caminho. Mas Jesus já havia se revelado muitas vezes àqueles mesmos discípulos. Por isso Jesus estava falando isto: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eu já revelei isso para vocês. Porém, os discípulos demoravam muitas vezes a entender aquilo que Jesus estava falando, a profundidade das suas palavras. Nós dividiremos esta fala de Jesus em 4 partes. Falaremos acerca de cada uma das partes desta fala tão importante de Jesus. Primeiro trataremos do momento em que Jesus falou: eu sou o caminho. O caminho fala de trajetória, fala de caminhada, fala de acesso a um determinado lugar através de algo, através de alguém, aqui mais especificamente falando acerca de Jesus. Jesus mostra para os seus discípulos qual é o caminho para aquilo que ele havia prometido, a promessa da vida eterna, da salvação, do encontro, da reconciliação com Deus. Ele não somente afirma para eles qual era o caminho, mas ele revela ser ele mesmo este caminho, este mediador. E não somente um mediador, mas o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus se revela ser o caminho do homem para Deus, mas também o caminho que, através deste, Deus se conecta com o homem. Ou seja, uma via de mão dupla. O homem vai até Deus através de Jesus. E Deus vem ao homem através de Jesus. Então, Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus declarou também: eu sou a verdade. A verdade fala de revelação, de manifestação, de deixar claro aquilo que estava oculto. Muitos homens ao longo da história tentaram encontrar uma verdade plena, uma verdade absoluta, uma verdade sem questionamentos. Mas a conclusão de cada um deles, humanamente falando, é que
não existia nenhuma verdade absoluta, mas Cristo afirmou: eu sou a verdade. Não somente uma das verdades, mas ele usa um artigo definido, dizendo: eu sou a verdade plena, a verdade pura, a verdade inquestionável, revelando ser ele a verdade em pessoa, o Verbo encarnado, revelando o Pai, porque somente Cristo revela o Pai, e revelando de forma perfeita, de forma plena. Mateus 11:27, o próprio Jesus afirmou: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Jesus está trazendo para o homem uma visão de que ele é a verdade, de que somente ele pode revelar o Pai para o ser humano. Jesus afirma ser a verdade, uma verdade que liberta, como ele diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17:17, ele afirma ser uma verdade que santifica. Ele pede para o Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele revela ser uma verdade que conduz à casa do Pai, como ele mesmo afirma neste texto que estamos meditando hoje. Antes de ele falar acerca desta verdade, ele falou acerca da casa do Pai, da morada a qual ele iria preparar para cada um de seus discípulos. Jesus afirmou seu caminho, a verdade e também a vida, uma fonte da vida que se opõe à morte, e não somente uma fonte de vida a qual nós podemos beber desta fonte, mas Cristo tem vida em si mesmo. Ele é a vida, como ele afirma em João 5:26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Cristo tem a vida em si mesmo, e ele doa esta vida a todo homem que se aproxima dele. João 6:33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Cristo veio para doar vida a todo ser humano que crer nele, que alcança esta graça, que alcança esta misericórdia. Em Efésios 2, Paulo fala acerca disto, dizendo que estávamos mortos em delitos, em ofensas, e Deus nos vivificou através de Cristo Jesus. Neste contexto que Jesus está falando acerca de ser a vida, fala de um contexto onde a morte representa a separação de Deus e a vida a comunhão com Deus. E por último, Jesus afirma, como resultado de toda essa revelação dele: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostra que o homem é absolutamente dependente dele, pois precisa dele para alcançar o caminho, para alcançar a revelação verdadeira, para alcançar a vida eterna. Um resultado natural é que ninguém poderia chegar ao Pai senão por ele. Nenhuma verdade pode ser redentora como Jesus. Nenhuma esperança pode dar a vida eterna se não esperar a vida em Jesus. Nenhum caminho é capaz de levar o homem até Deus senão Jesus. Concluindo, explicando acerca da frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida", o escritor Hendrickson diz que o caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão. Assim, quando Jesus revela a verdade redentora de Deus, que liberta os homens da escravidão do pecado, e quando concede a vida que produz comunhão com o Pai, então, sendo o caminho, ele próprio é quem leva os redimidos para junto do Pai. Jesus Cristo disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero agradecer a você que ficou até o final aqui para assistir este vídeo. Deus ele te abençoe, em o nome de Jesus. Que você se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like, tá bom? Comente aqui embaixo. Compartilhe esta mensagem com mais alguém. E aqui em cima vai aparecer a nossa playlist para você assistir os outros vídeos da nossa série. Que Deus ele te abençoe e até o próximo vídeo.